2 Coríntios, capítulo 8. É um capítulo muito importante da Bíblia que fala sobre a oferta. E por que não dizer que muitos pastores não gostam ou evitam de pregar esse capítulo? Porque nesse capítulo ensina direitinho como a oferta deve ser usada, quem deve dar a oferta e quem deve receber a oferta. 3 coisas: quem deve dar a oferta, quem vai receber a oferta e como a oferta deve ser usada. Vamos ler então. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O título diz: A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Você vê no versículo 4 que os membros da igreja da Macedônia, eles eram generosos e eles pediram para Paulo, eles chegaram para Paulo e pediram a graça de participar da assistência aos santos. Em outras palavras, eles chegaram para Paulo e falaram: nós gostaríamos de contribuir financeiramente para esse seu trabalho de pregar o Evangelho. Seria para nós uma bênção participar, financiar. Você vê como que na igreja primitiva era uma honra para os membros convertidos ofertarem. Eles davam a oferta com prazer, com alegria, com o propósito de pregar a palavra de Deus, financiar aqueles que estavam levando a palavra de Deus. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Quer dizer, versículo 5 ensina aqui: primeiro eles se converteram, primeiro eles se entregaram a Deus, e depois eles financiaram essa obra. Então, não tem muito o que explicar, porque às vezes a pessoa chega na igreja, é a primeira vez que ela está na igreja, e já começa a pedir oferta, já começa a querer que ela se torne uma dizimista ou dizimista. Quer dizer, ela nem se converteu ainda, ela nem teve um encontro com Deus. Tudo tem o seu tempo. Então, no versículo 5, Paulo fala: olha, eles fizeram certinho, porque primeiro eles se entregaram a Deus, ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, se entregaram a nós. Quer dizer, eles ajudaram. Vamos lá, versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Tito, ele era um companheiro de Paulo, ele era um auxiliar de Paulo, ele auxiliava Paulo. E ele foi escolhido pelas igrejas como uma pessoa responsável para arrecadar a oferta. Você vai ver aqui, nós vamos ler mais, que Tito não era um qualquer. Tito não era uma pessoa escolhida por acaso. Não, ele foi testado, ele tinha muito testemunho, muitas pessoas tinham testemunho dele, falavam que ele era uma pessoa de caráter. Por isso, as igrejas escolheram Tito como a pessoa responsável para recolher a oferta. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância,
tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Quer dizer, eles tinham fé, eles tinham a palavra, a sabedoria, o amor. E Paulo está falando, então, assim como vocês têm superabundância da fé, da sabedoria, do amor, também vão superabundar na oferta. Não vos falo na forma de mandamento. Quer dizer, não é uma lei. Não vos falo na forma de mandamento. Ninguém é obrigado. Mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Quer dizer, quem teve um encontro com Deus verdadeiro, quem ama Deus verdadeiro, não é um mandamento você dar a oferta. Mas quando você ama Deus, naturalmente você vai sentir um desejo de contribuir. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Quer dizer, Jesus era rico, ele se fez pobre, veio a esse mundo humilde, por quê? Porque ele nos ama. Ele fez isso porque ele nos ama. E Paulo está falando assim, se você ama Deus, você também, a prova do seu amor vai ser a sua oferta. Versículo 10. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Ele usa a palavra aqui, igualdade, 2 vezes. Quer dizer, ele fala, não é para forçar a pessoa a dar uma oferta tão alta que ela vai se encontrar depois em necessidade. Não, mas é para que haja igualdade. Vamos ajudar os outros na medida do possível. Como está escrito, versículo 15. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Veja que Tito, ele tinha uma moral, ele tinha um testemunho, ele tinha um louvor. Aqui usa a palavra, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Versículo 20 e 21, na minha opinião, é os versículos mais importantes desse capítulo. Paulo fala assim, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Então Paulo fala, evitando assim, quer dizer, para evitar que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva. A generosa dádiva era o dinheiro recolhido. Então Paulo, ele tinha uma preocupação. Ele falou assim, nós queremos evitar que amanhã, depois, as pessoas venham nos acusar, venham falar que a gente arrecadou essa oferta e não utilizou de uma maneira correta, de uma maneira certa. Então, de novo, versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, aqui entra o terceiro ponto. Nós falamos um pouco sobre a pessoa que quer ofertar,
que tem que ser voluntária, que tem que ser de coração, que primeiro ela tem que ter um encontro com Deus e depois que ela vai naturalmente, porque ama Deus, ofertar. Nós falamos de Tito, que era uma pessoa que recolhia a oferta, mas não era um qualquer, era uma pessoa que tinha um testemunho. E agora nós falamos da ética, de como utilizar a oferta. No versículo 20 e 21, Paulo fala: o que nos preocupa é procedermos honestamente. Quer dizer, ele tinha a preocupação, esse dinheiro não deve ser usado de maneira qualquer. Tem que ser de uma maneira certa, não só diante de Deus, mas também diante daqueles que ofertaram. Aí, nós entramos num ponto, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Nas igrejas atuais hoje, pede-se a oferta, o dízimo. Se o pastor, que deveria ser igual Tito, que arrecada aquela oferta, aquele dízimo, se ele fosse temente a Deus, ele ia pegar esse dinheiro, essa oferta, e investir em almas, investir na obra de Deus, única e exclusivamente. Quando se pede uma oferta e compra-se, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo sabe, e que, por que não dizer, até eu participei, porque eu era membro, pede-se uma oferta para comprar uma rede de televisão com o propósito de pregar o evangelho. Então vai na igreja, fala: olha, nós vamos comprar a televisão, o nosso propósito é pregar Jesus através dessa televisão. Então as pessoas abrem o coração, as pessoas dão dízimo, dão a oferta, se esforçam e depois de um certo tempo compra-se essa emissora. E aí, com o passar do tempo, essa emissora começa a ser usada com programas contrário à fé, contrário à palavra de Deus. Quer dizer, o que acontece? Acontece o que Paulo falou. Vai haver críticas. Vai começar a haver críticas. E aí, por consequência, as pessoas dizem: nós estamos sendo perseguidos. Isso porque eles não têm a sabedoria, o discernimento da diferença de perseguição e justiça. Quando você é perseguido, vamos supor, você está fazendo tudo certinho, tudo de acordo com a palavra de Deus, e as pessoas estão te perseguindo, estão te caluniando, aí sim é uma perseguição. Mas quando você faz uma coisa errada e as pessoas falam mal de você, não é perseguição, é justiça. As pessoas estão corretas em criticar, porque você não agiu corretamente. Você vai ser criticado, como Paulo falou. Você tem que se preocupar com, como ele fala aqui, a gente tem que proceder honestamente. Então, amigo, esses 3 pontos nesse capítulo 8 é muito importante. Grave isso. 3 coisas. A pessoa, como deve ofertar, a pessoa que recebe a oferta e a ética de se usar o dinheiro da oferta nas coisas de Deus. Não fazendo isso, você vai causar um escândalo, você vai ficar mal falado, e por que não até amaldiçoado, porque a oferta é santa. Você pegar a oferta, o dízimo, e usar nas coisas do diabo, você está pedindo, você está procurando a maldição na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.